Olá, tudo bom com você? Você sabe qual é a importância de um catálogo para o funcionamento de uma biblioteca? Não? Então fica comigo que depois da vinheta eu te explico. Oi, gente! Aqui quem está falando é a professora Gui. E de acordo com o que nós planejamos, nós iremos trabalhar um pouquinho sobre os catálogos. Qual é o papel desse instrumento para o funcionamento de uma biblioteca? Será que de fato ele é tão relevante assim? Quando você entra em uma biblioteca, a gente olha para um lado, para o outro e só enxerga livro. E às vezes a gente se sente tão perdido, mas tão perdido, que a gente começa a ficar imaginando as coisas e se sentir cada vez menor, cada vez pequeno em relação ao gigante acervo que tem aquela biblioteca que eu estou visitando, não é mesmo? Isso já não aconteceu com você? Com toda certeza sim. Então por isso que nós vamos partir da seguinte pergunta: para que eu consiga me locomover na biblioteca, para que eu consiga achar a obra que eu estou querendo, independente do seu suporte físico, por onde é que eu devo começar? Que tal a gente começar pelo começo, hein? Então, qual seria o primeiro passo para que eu consiga sobreviver naquele mundo que se chama acervo dentro da biblioteca? O primeiro passo é simples, é você localizar o teu catálogo. Mas quando a gente pensa em catálogo, o que vem à nossa mente? Vem aquele objeto onde está lá disponível vários produtos com preços, descrições e referência, para que você ache, veja o que você gosta, marcar, solicitar e o vendedor vai até o estoque e, com base na referência daquele produto que você escolheu, ele vai conseguir localizar o produto certo sem precisar ficar abrindo caixa por caixa. Não é isso que você é acostumado a fazer? Não é isso que um catálogo faz? Será então que um catálogo na biblioteca vai fazer a mesma coisa? Será que é isso mesmo? De acordo com os nossos autores, nós temos definições específicas sobre o que é um catálogo. Então, a primeira definição foi lá da década de 60, onde Dias fala que o catálogo nada mais é do que uma relação de livros de uma coleção. Tudo bem, nós sabemos que a biblioteca não é constituída somente por livro. O seu acervo é riquíssimo, tem tanto as obras tradicionais quanto as obras não tradicionais que chamamos de tridimensional. Mas, respeitando a definição de Dias, é uma lista de livros que elas estão organizadas de acordo com um plano definitivo. E esse plano, ao ser estabelecido, é desde o momento que a biblioteca é organizada. Por isso que ele é definitivo. E ele é estabelecido por todos os colaboradores daquela biblioteca, para que não haja mistura, ruído na hora da comunicação e muito menos ruído na hora da organização do seu acervo. De acordo com o MEI, o catálogo ele passa a ser uma lista bem organizada. E essa lista ela tem uma ordem qualquer, que nós iremos verificar que essa ordem pode ser por autor, pode ser por título, pode ser por assunto e outros tipos mais. Uma vez que a nossa aula sobre catálogo, ela vai ser dividida em duas partes. Na aula de hoje, vamos falar somente de 3 tipos de catálogo, que são os catálogos externos. Daqui a pouquinho a gente explica melhor. Então, de acordo com ela, nós iremos fazer essa lista e essa lista ela tem que permitir ao usuário ter uma ideia do que tem naquela biblioteca, sem precisar se deslocar pelo acervo, pelas pilhas, pelas estantes. Então, se nós formos analisar, o que seria um catálogo? Primeiro, ele passa a ser um arquivo de registro bibliográfico.
que vai descrever todos os materiais que possui o meu acervo, que possui a minha biblioteca. E esse registro, ele tem que ser apresentado de forma ordenada, para facilitar o processo não só da preparação, mas também da manutenção por parte do meu usuário. E ele passa a ser, então, um instrumento que vai identificar o documento que eu tenho dentro do acervo da biblioteca em que eu estou atuando. E é válido falar também que o catálogo ele é considerado o instrumento mais antigo da biblioteca. E sabe por quem ele foi criado? Pelo Cáter. De acordo com Cáter, o catálogo ele apresenta 3 objetivos específicos. O primeiro objetivo era permitir que a pessoa pudesse encontrar um livro, também volto a dizer, livro por conta da época que esses objetivos foram traçados. Então, encontrar um livro segundo o seu autor, segundo o seu título e segundo o seu assunto. O segundo objetivo, estabelecido por Cáter sobre o que seria um catálogo, está relacionado a mostrar o que a biblioteca possuía em relação a um autor determinado, a um assunto determinado e a um tipo de literatura. E, por fim, o terceiro e último objetivo, de acordo com Cáter, o catálogo ele tinha que ajudar o usuário a escolher o seu livro de acordo com a sua edição e de acordo com o seu caráter. Isso significa dizer que um catálogo, para ter o seu funcionamento, apresenta características específicas. Então, a primeira característica é a flexibilidade. O que quer dizer isso? Significa que o meu catálogo ele tem que permitir atualizações. Então, significa que eu tenho que constantemente estar incluindo ou excluindo as obras que já não existem mais no meu acervo, ou por desuso, ou por furto, ou por uma outra razão. Então, por isso que ele tem que ser flexível. Ele tem que ser uniforme. Isso significa que todas as pessoas que trabalham na biblioteca, quando for responsável pela alimentação do nosso catálogo, eles têm que falar sempre a mesma linguagem. Então, tem que ter sempre o mesmo padrão. Por isso que nós falamos uniformidade. A portabilidade, ela é estabelecida justamente no sentido de permitir que aquele material que já foi todo alimentado, à medida que seja necessário trocar de base de dados, ou de programas, ou softwares, ele consiga, numa boa, sair de um para o outro, sem a necessidade de começar o trabalho tudo de novo. Facilidade de manuseio. Essa é a característica mais importante por parte do teu usuário. Por quê? O ideal é o usuário entrar na biblioteca, tomar conhecimento do seu catálogo, conseguir manuseá-lo sem a necessidade de ficar pedindo ajuda do bibliotecário ou do auxiliar de biblioteca que se encontra no balcão. Ele, por si só, ele consiga facilmente manusear esse instrumento no sentido de localizar o número de chamada. O que seria o número de chamada? Lembra que lá naquele exemplo, quando nós queríamos escolher uma vestimenta, lá tinha um número, uma referência, onde o comprador passava para o vendedor aquele número de referência e com esse número de referência ele ia até o estoque localizar o produto desejado sem precisar ficar abrindo um monte de caixa, um monte de envelope. Então, a mesma coisa acontece conosco. Só que na biblioteca, esse número de referência, ele recebe o nome de número de chamada. Então, ele precisa facilmente localizar o que ele quer, sobretudo o número de chamada, que é o CPF daquela obra. É justamente esse número que vai dizer onde essa obra se encontra no acervo.
Uma outra característica é a compacidade. Isso significa que eu tenho que ter a capacidade de ser compacto, resumido, colocar tudo o que eu preciso dentro do meu único catálogo, de um único ficheiro, mas de uma maneira resumida, mas não tão resumida ao ponto de prejudicar o processo de identificação e localização da obra por parte do teu usuário. Economia na preparação e na manutenção. Quando nós temos um processo uniforme, quando todo mundo padroniza as ações e passa a ser um processo metódico e sistemático, com toda certeza, essa característica é facilmente desenvolvida, porque todo mundo vai falar a mesma linguagem e ter o mesmo procedimento. Logo, vão economizar o processo de alimentação e, para o usuário, vai facilitar o processo de manuseio. Ele tem que ser atualizado, sempre tem que ser atualizado, uma vez que, de acordo com Ranganathan, nós sabemos que a biblioteca é um organismo vivo e ele está em crescimento, constantemente em crescimento. A informação, ela entra e sai numa movimentação constante, sobretudo se essas informações forem de áreas que rapidamente se tornam obsoletas. Então, por isso que o nosso catálogo, ele tem que acompanhar a evolução e o contexto social. E a última característica é justamente catálogo ideal. Será que existe um catálogo específico para cada tipo de biblioteca? Ou será que eu posso utilizar um único tipo de catálogo para todas as bibliotecas? É evidente que cada biblioteca vai ter um objetivo, uma missão, uma especificidade. Isso significa que o que serve para uma biblioteca pode ser que não sirva para outra biblioteca. Então, por isso que o catálogo ideal vai depender da missão organizacional da biblioteca em que aquele usuário vai fazer uso. Em relação aos tipos de catálogo, nós temos dois tipos de catálogo: o catálogo externo e o catálogo interno. O catálogo externo é utilizado para o meu público. Ele é utilizado pelos meus usuários, pelos meus visitantes, pelos meus clientes. Dependendo do nome que você utiliza, você pode utilizar usuário, visitante, cliente, utente, não é? Então, o catálogo externo, ele é destinado à tua clientela. E o catálogo interno, ele é destinado para uso exclusivamente das pessoas que trabalham dentro da biblioteca. Para a nossa aula 1, que é sobre o catálogo, iremos trabalhar apenas o catálogo externo. Então, fique de olho na nossa próxima aula, na nossa próxima videoaula, que nós iremos estar tratando depois sobre os catálogos internos, ok? Em relação ao nosso catálogo externo, ele pode ser organizado de duas formas. De acordo com a nossa lâmina, ele pode ser de forma alfabética ou também pode ser de forma sistemática. A forma alfabética, por sua vez, ela se divide em duas. Ele pode ser estabelecido sobre a forma do catálogo dicionário ou também pode ser estabelecido pela forma do catálogo dividido. Já o processo sistemático, a biblioteca que escolhe fazer o seu instrumento de organização do acervo a partir do sistemático, do processo sistemático, ele vai tomar como base o número de classificação de cada obra. Cada obra recebe um número de classificação, que não é o número de chamada, que eu falei anteriormente. O número de chamada é um conjunto constituído pelo número de classificação, que é o que se refere ao que a obra trata, mais a anotação do autor, pois, para nós, bibliotecários, sobrenome do nosso autor não tem nome, ele tem número. Por isso
que o número de chamado é constituído pelo número de classificação mais a anotação do autor. Posteriormente, a gente vai estar trabalhando isso mais calmamente, ok? Vamos então estabelecer o processo alfabético. De acordo com o que nós terminamos de falar, o catálogo que você faz no sentido alfabético, ele pode ser estabelecido de duas formas: o catálogo dicionário e o catálogo dividido. O catálogo dicionário é exatamente igual ao dicionário que você está acostumado de ver. Como é que nós temos um dicionário quando a gente vai estudar? Ele é uma obra, um livro, onde ele coloca tudo em ordem alfabética e mistura tudo. O objetivo é, em um único objeto, em um único suporte, ter todas as informações e essas informações todas em ordem alfabética. Trazendo isso para a área da biblioteconomia, um catálogo dicionário, então, passa a ser um catálogo que é arranjado em um único ficheiro todas as informações. Isso quer dizer que tudo que vai estar ali dentro, as fichas que vão estar sendo arrumadas ali dentro, elas vão estar todas misturadas. Ora, vai ser iniciada por autor, ora, vai ser iniciada pelo título, ora, vai ser iniciada pelo assunto. Então, o catálogo dicionário, ele não quer saber se a entrada principal da ficha vai ser por autor, título ou obra. O que ele quer é que tudo esteja em ordem alfabética. Por isso que uma exigência desse tipo de catálogo é justamente a necessidade de nós termos as chamadas remissivas. Para quem não sabe o que é remissiva, é justamente um instrumento que vai evitar duplicação de ficha catalográfica dentro do seu catálogo, sobretudo se o seu catálogo for ainda um processo manual. Nós temos dois tipos de remissiva. Nós temos uma remissiva que ela utiliza o termo ver. E a segunda remissiva utiliza o termo ver também. Na remissiva que estabelece o termo ver, ele está dando para o usuário uma única forma de achar aquela obra. Por exemplo, o usuário vai querer procurar sobre papel social da biblioteca. Quando ele se for manual, lá no papel social, na letra P, papel social da biblioteca, vai ter o ver biblioteconomia social. Isso significa que ele não vai achar nenhuma obra sobre papel social da biblioteca, se assim a procurar. Para localizar, ele se torna obrigado a procurar sempre como biblioteconomia social. Isso acontece também para os catálogos automatizados, ok? O importante é você entender que a remissiva ver, ela direciona a um único tipo de entrada para você achar as obras que você pretende. Se porventura na remissiva aparece o termo ver também, a biblioteca está dizendo para você que você vai achar tanto o papel social da biblioteca quanto biblioteconomia social. Ambas as formas você vai conseguir achar a obra que você deseja, porque ela te permite, pelo ver também, ter a possibilidade de você localizar a obra desejada de um jeito ou de outro, ok? Então, sempre que for um catálogo dicionário, obrigatoriamente utiliza-se a remissiva para evitar a duplicação de fichas, a duplicação de informações que nós vamos dizer que são informações desnecessárias.
para não encher muito, caso seja automatizado a memória do nosso software, do nosso programa, e se for o manual, para ele não ficar muito extenso, ok? Em termos de exemplo, nós temos aqui um modelinho que podemos colocar como sendo o do nosso catálogo dicionário. Percebam vocês que nós temos as nossas fichas todas arranjadas em ordem alfabética, que começa da letra B até a letra M. Percebam vocês que na primeira ficha nós temos em caixa alta bibliotecas automação. Quando nós estamos estabelecendo essa ficha e esse termo ele vem em caixa alta, eu estou passando para você que a entrada desta obra está sendo pelo assunto. Na ficha número 2, que é biblioteconomia, também em caixa alta, significa que essa ficha também a entrada principal está sendo pelo assunto. A mesma coisa vai acontecer na ficha número 3, catalogação descritiva, tudo em caixa alta, significa que essa obra está entrando como entrada principal o assunto da mesma. Já na ficha 4, percebam que não está tudo em caixa alta. Nós temos CCAA2 em 58 lições. Isso significa que a entrada principal desta ficha catalográfica está sendo pelo título da obra, não mais pelo seu assunto. Assim como a seguinte, que vai ser Fonseca, Edson Neri da, eu já sei que toda vez que entra com nome de pessoa ou nome de entidade, a entrada principal está sendo por autoria. Então, nós temos aqui no meu catálogo dicionário fichas começando pelo assunto, fichas começando pelo título, fichas começando pelo autor, depois volta para o título, informática para bibliotecas, já que está em minúsculo, assim como manuais de estudo. Então, o catálogo dicionário, ele só tem uma única peça, um único fichário. Se é manual, ele só tem um único impresso e vai ser colocado todo assim em ordem alfabética. E você vai ter que saber quando é pelo título, quando é pelo autor ou quando é pela nossa série, pelo nosso assunto, pela nossa pessoa jurídica, pessoa física. É você, o usuário, que tem que identificar esse processo. Caso a biblioteca prefira o catálogo dividido, ela está pensando na facilidade do teu usuário. Por quê? O catálogo dividido, ele se subdivide em 3 tipos. Nós temos o catálogo de autor, nós temos o catálogo de título e nós temos o catálogo de assunto. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles. O catálogo de autor, na verdade, ele deve ser chamado de catálogo de responsabilidade. Todavia, esse termo não é muito conhecido pelos usuários. Então, por isso que a maioria das bibliotecas fazem a opção de colocar catálogo de autor. Esse catálogo, ele é responsável de colocar em ordem todas as fichas cuja entrada principal vai ser por uma autoria. Essa autoria pode ser uma pessoa física, como pode ser uma pessoa jurídica. O processo de autoria
E como se faz esse processo vai ser numa próxima playlist que nós iremos trabalhar quando formos para catalogação em ponto de acesso, ok? Mas, nesse momento, o catálogo de responsabilidade é aquele que tem uma autoria. E quem é o autor? Ele pode ser pessoa física ou jurídica, mas não esqueçam, o autor é quem efetivamente fez aquela obra. Organizador, editor, tradutor, colaborador, eles não fizeram propriamente dita aquela obra. Então, nesse caso, o nosso catálogo, quando nós tivermos uma pessoa que foi organizadora, ela já vai entrar como catálogo de título e não catálogo de responsabilidade, ok? Porque a responsabilidade é só mesmo quem efetivamente fez aquela obra. Aqui está o nosso exemplo. Então, no nosso primeira ficha, nós temos Fonseca, Edson, Nery, Dá. Na segunda, Mendes, Maria Tereza Reis. E assim sucessivamente. Mais para frente, na parte da catalogação, você vai perceber que a diferença dessas fichas indica que na ficha 1, o Edson Nery da Fonseca, ele é o meu autor principal. Na ficha 2, quando nós temos a Mendes, Maria Tereza Reis, e abaixo, MEI, Eliane Serrão Alves, eu estou querendo dizer que essa obra, ela foi feita não apenas pela Eliane, mas a Maria Tereza também é autora da obra, que é a nossa entrada secundária, que, assim como nós iremos ver nas próximas aulas sobre catalogação, quem entra na pista, lá na nossa ficha matriz, lá na entrada secundária, também vai ter uma entrada no nosso catálogo de autor ou catálogo de responsabilidade, ok? O importante é você saber que o catálogo de responsabilidade é aquele que vai colocar em ordem alfabética a entrada principal, dando foco para os nossos autores. São as pessoas que efetivamente fizeram aquela obra, que pode ser pessoa física ou jurídica, como eu já disse. Quando a obra ela não foi feita por um autor, e sim colaborador, editor, organizador, tradutor, isso significa que essa obra não tem autoria própria. Logo, o tipo de catálogo que vai ser o mais indicado para ser descrito e essa obra ser arranjada vai ser justamente no catálogo de título. O catálogo de título, ele é aquele catálogo onde todas as nossas fichas catalográficas, manuais ou as nossas planilhas automatizadas que vão ser alimentadas no nosso sistema, elas vão ter como entrada principal o título principal, título equivalente, título associado, título da série. Então, o título da série, ele sempre tem que entrar no tipo de catálogo por título, ok? Como exemplo, nós podemos colocar aqui. Verifiquem vocês que nós colocamos nesse catálogo manual, todos os exemplos para ficar mais fácil. Estou trazendo como se fosse catálogo manual, ainda no formato da nossa ficha catalográfica padrão. Nós temos todas as nossas fichas arrumadas ou arranjadas, que é o nome correto para nós da biblioteconomia, toda pelo seu título e por ordem alfabética. Lembrando mais uma vez que catálogo de título também vai agregar o título da série, caso aquela obra apresente uma série, ok?
E o nosso terceiro e último tipo de catálogo dividido, se você quer por ordem alfabética, é o nome catálogo de assunto. O nome está dizendo, esse catálogo ele tem como objetivo organizar todas as obras que existem dentro do teu acervo pelo assunto que aquela obra trata, independente do suporte que essa obra se encontra. Pode ser livro, pode ser um periódico, pode ser um mapa, pode ser um artefato tridimensional. Para a gente não interessa. O que interessa é a informação e como ela está arranjada no meu acervo. Então, a entrada principal do nosso catálogo de assunto sempre vai ser por assunto, ok? E se porventura uma obra apresenta 2, 3, 4 assuntos na nossa pista, significa que para cada assunto que colocamos na pista, lá na nossa ficha matriz, no processo técnico, no processo de catalogação, significa que cada termo vai receber um espaço no meu catálogo, ou manual ou automatizado, uma vez que eu não posso colocar apenas um único termo. Eu coloquei 4 assuntos que representam aquela obra, mas eu vou colocar somente o assunto 1. Isso significa que aquela obra ela pode não ser encontrada, uma vez que o teu usuário vai digitar ou vai procurar no catálogo manual pelo assunto 2, ou assunto 3, ou assunto 4, ok? Então, o catálogo de assunto, ele tem que representar significativamente, tem que apresentar todos os termos que aquelas obras apresentam. E quanto mais claro for a definição do assunto da tua obra, mais claro vai ser para o teu usuário conseguir entender o teu manual, o teu catálogo, vai conseguir localizar o que ele quer e vai conseguir obter mais rapidamente aquela obra desejada. Por isso que esse catálogo ele tem que ser estabelecido com o maior cuidado do mundo, porque uma vez estabelecido o nome, o assunto, o que trata a obra de forma errônea, significa obra perdida, porque ela vai ser colocada em um outro lugar lá no acervo da tua biblioteca e essa obra não mais vai ser achada. É por isso que o processo técnico é tão importante ser trabalhado e é tão importante ser estabelecido para facilitar não só a representação do teu acervo, mas também o processo de localização e de busca da obra desejada, ok? Em relação aos nossos exemplos, aqui também está bem fácil. Nós temos uma com a letra B, bibliotecas, que vem antes da biblioteconomia, que depois vem na catalogação. Lembrando que a nossa ordem alfabética, ela pode ser letra por letra ou palavra por palavra, assim como você já aprendeu com toda certeza nas suas aulas de normalização, que trabalha essa questão das ordens alfabéticas também. O nosso último tipo de catálogo que você vai querer optar é pelo modo sistemático. Lembra que quando nós falamos que o modo sistemático ele se dá apenas pelo número de classificação, então significa que para mim não interessa se aquela obra ela vai entrar pelo autor, se ela vai entrar pelo título, se ela vai entrar pelo assunto, porque o que vai definir a minha ordem cronológica ou ordem numérica é justamente o número de classificação. No nosso primeiro exemplo,
nós temos a ficha completa do Edson Nery da Fonseca. No nosso lado superior, eu tenho o código 020. Isso significa dizer o quê? Que o assunto da obra, uma vez que lá na pista, no número 1, em algarismo arábico, ele colocou a palavra biblioteconomia, eu quero dizer que 020 representa o assunto desta obra, biblioteconomia. Na obra 2, que é 025.04, com toda certeza, ele vai estar relacionando a biblioteca com o campo da informática. Isso a gente pode ver pelo título da obra, que é Informática para Bibliotecas. Mas eu não sei como foi colocado na pista. Uma vez colocado na pista, você vai utilizar ou a CDD ou a CDU para identificar qual é o número que vai representar aquele assunto, aquele termo que você definiu para aquela obra. Na obra 3, nós já temos o 025.32. Percebam vocês que para a gente não interessa se é autor, se é título, não é? Como é que vai estar a minha entrada principal da minha ficha? Porque o nosso foco é apenas o número de chamada. Mas, se eu não sou da área da biblioteconomia, eu vou saber que o número 020 representa o termo biblioteconomia? Eu vou saber que o 025.04 é biblioteca relacionada com a informática? Eu vou saber se o número 215.9 vai tratar da filosofia medieval? Não, eu não vou saber disso. É esse que é o lado negativo da biblioteca, que faz a opção de fazer um catálogo, optando pelo processo sistemático. Porque, obrigatoriamente, junto com o catálogo sistemático, nós vamos ter que criar um índice alfabético. Isso significa que você, enquanto usuário, vai ter que fazer duas buscas. A primeira busca vai ser no índice alfabético, que ele vai aparecer em ordem alfabética, do jeitinho que está aparecendo aqui, como, por exemplo, bibliotecas-informática 025.04. Depois que você achou esse 025.04, é que você vai até o catálogo dicionário e lá você vai procurar justamente qual é o número 025.04 para você achar todas as informações da tua obra, para depois você localizar o teu catálogo, o teu número de chamada. O que é o número de chamada? Está aqui para vocês só relembrarem, caso você já estudou isso, ou você ficar sabendo, caso seja novidade ainda, que você ainda não adentrou no conteúdo de catálogo dentro da área da biblioteconomia. O número de chamada é justamente o CPF de cada obra. Isso significa que eu não posso ter dois números de chamadas iguais. Cada obra tem que ter a sua especificidade. E essas obras, quando recebem esse número de chamada, elas vão ser colocadas na estante onde estão agrupados aquele número que ela recebeu, e ele também vai ser colocado na ordem numérica. Então, é como se nós tivéssemos aqui nesse exemplo os 3 livros, onde eu tenho 566.4, 566.4, 570.5 e assim sucessivamente. O
O nosso catálogo dicionário, o nosso catálogo sistemático, ele só olha para quê? Para o nosso número de classificação, certo? Isso é completamente complicado. Por isso que exige a você, depois de achar o número de classificação desejado, ir até o outro catálogo sistemático para você conseguir localizar qual é a obra que você quer. Por quê? Porque eu preciso do número de chamada e não apenas o número de classificação da obra. Quer ver por quê? Se nós estivéssemos pegando apenas o número de classificação, eu tenho 566.4 para a obra vermelha e 566.4 para a obra cinza. Aí eu pergunto para você, qual das duas obras é que vai realmente interessar para a tua pesquisa? Uma vez que você se baseou apenas no número de classificação e não no número de chamada. Deu para você entender? Então, isso é o catálogo sistemático. E ele tem esse lado negativo, que ele obriga você a fazer duas buscas antes de você adentrar no teu acervo para olhar a obra propriamente dita. Pois tu só vais poder fazer isso a partir do momento que você tiver anotado o número de chamada devidamente certinho, arrumado, para te levar por onde, qual corredor, qual estante, qual prateleira você precisa ir. É por isso que nós iremos relembrar um pouquinho o conteúdo. Então, lembrando então, o catálogo, ele é um instrumento de busca que vai fazer com que você, usuário, consiga localizar toda a obra que você deseja, sem a necessidade de correr pelos corredores do acervo da biblioteca. Por esse instrumento, você localiza o número de chamada e a partir dele você pode ir até a estante diretamente naquela obra que você tanto deseja. Nós vimos também que o nosso catálogo se divide em duas partes. Ele pode ser um catálogo para uso externo e pode ser um catálogo para uso interno. O uso externo é destinado para o nosso público, para os nossos usuários. Enquanto que o catálogo de uso interno, ele é utilizado exclusivamente pela equipe que trabalha na biblioteca. Na aula de hoje, trabalhamos apenas os nossos catálogos externos, que por sua vez, ele se divide em duas partes. Ele pode ser em ordem alfabética ou em ordem sistemática. A ordem alfabética também ela se divide em duas. Pode ser o catálogo dicionário, que é aquele que reúne todas as fichas, independente se a entrada principal é pelo título, é pelo autor, é pelo assunto. Ele mistura tudo no único ficheiro, ele mistura todas as fichas. E para evitar um acúmulo de informação, ele exige também o uso de remissiva, que pode ser a ver ou a ver também. O segundo tipo de catálogo alfabético é o catálogo dividido, que, como o nome diz, se divide também. Se divide em responsabilidade ou catálogo de autoria, popularmente conhecido como catálogo de autor, onde as fichas, as entradas principais, todas são estabelecidas a partir da autoria. Lembrando que a nossa autoria é somente quem é responsável pelo conteúdo daquela obra. O segundo tipo de catálogo é o catálogo pelo título, que é aquele que vai colocar como entrada principal o título principal, título associado, título equivalente, título da série. Lembrando que toda vez que a obra
não tiver uma autoria propriamente dita, uma vez que nós temos organizador, editor, colaborador, tradutor, obrigatoriamente essa obra tem que fazer parte do catálogo de título. E o último tipo de catálogo alfabético é o nosso catálogo de assunto. É aquele onde as fichas serão arranjadas justamente pela ordem do assunto que o bibliotecário ou a equipe técnica estabeleceu para cada obra. Se uma obra foi apresentado apenas um único assunto, ele vai ter apenas uma única entrada no teu catálogo, manual ou sistemático. Se essa obra ela tem 2 assuntos, ela vai apresentar por 2 vezes 2 espaços naquele fichário, tanto manual quanto automatizado. E o último tipo de catálogo que nós podemos também utilizar para o nosso público, catálogo externo, é o catálogo sistemático, que é aquele que se dá apenas pelo número de classificação. E nós vimos que esse tipo ele tem os seus pontos negativos, uma vez que vai exigir do teu usuário, primeiro, analisar, fazer uma busca no índice alfabético. Depois que ele vai para o catálogo sistemático propriamente dito, uma vez que ele é estabelecido a partir do número de classificação e não pelo número de chamada. E para que eu consiga achar a obra que eu tanto desejo no acervo daquela biblioteca, nós precisamos do número de chamada e não apenas do número de classificação, ok? Chegamos ao final da nossa aula. Se você gostou dela, não se esqueça de inscrever no nosso canal, não se esqueça de dar o seu like e, sobretudo, não esqueça de ativar o sininho. Esse sininho vai ser importante porque ele vai fazer com que você fique sabendo quando é que nós iremos postar a aula 2 dessa nossa aula sobre catalogação, ok? Até lá, tchau, tchau!